Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, diz assim a palavra de Deus: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Os estudiosos da Bíblia, eles dizem que esses são os dois versículos centrais da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, porque todos os livros da Bíblia, eles possuem um versículo central. Eles possuem um versículo central, que é o centro daquele livro que está sendo lido. E os estudiosos da Bíblia dizem que esses dois aqui são os versos centrais da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. O apóstolo Paulo, ele estava em Corinto, e ele escreveu à comunidade de irmãos que ele ainda não conhecia, que era a igreja de Roma, a igreja romana. Ele não havia ainda ido lá, ele não conhecia ainda os nossos irmãos romanos, e ele antes de ir até lá, ele pega a sua pena, ele pega a sua caneta, e ele escreve essa carta aos romanos, dando orientações maravilhosas, passando orientações teológicas profundas para a igreja de Roma, para que os nossos irmãos ali daquela comunidade pudessem ser orientados dentro da palavra e dentro da vontade de Deus. Irmãos, eu não vou prolongar, mas a palavra que nós podemos tirar aqui desses dois versículos, a palavra-chave é o Evangelho de Cristo. Irmãos amados, o Evangelho, ou as boas novas de Cristo, que já estava sendo pregada naquela época e continua sendo pregada até hoje. Muitas pessoas aí estão se convertendo, aceitando Jesus, tendo as suas vidas transformadas mediante a pregação do Evangelho, das boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, e olhando para essa palavra, Evangelho de Cristo, para essas duas ou três palavras, Evangelho de Jesus, nós gostaríamos de nessa noite, de uma forma assim bem sucinta, bem rápida, meditar com os irmãos alguma coisa interessante. Olha o que Paulo fala sobre o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, ele dizia que não se envergonhava do Evangelho. Irmãos, o Evangelho de Jesus, ele não é motivo de vergonha. Mas infelizmente, quantas pessoas têm vergonha do Evangelho de Jesus? Principalmente, às vezes, quando estão entre familiares. Muitas vezes quando estão entre amigos, estão entre colegas, estão entre conhecidos. A pessoa muitas vezes ela se esconde, porque ela não quer ser reconhecida como um servo de Deus, como uma serva de Deus, porque está estampado no seu rosto a vergonha de ser conhecida ou ser conhecido como uma serva ou como um servo do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, Paulo, ele fala aqui com toda a propriedade. Paulo aqui, ele fala com todas as letras. Irmãos, parece que o apóstolo Paulo arranca do seu coração esta alegria imensa. Parece que ele arranca do seu coração essa afirmação estrondosa, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, os açoites não fizeram Paulo ter vergonha do Evangelho do Senhor Jesus. Irmãos, as gozações
não fizeram apóstolo Paulo ter vergonha do evangelho de Jesus. Os tumultos não fizeram Paulo ter vergonha do evangelho de Jesus. O sofrimento que ele passou não fez com que ele tivesse vergonha do evangelho de Jesus. Irmãos, as pessoas que se levantavam para contradizer aquilo que ele pregava, não fizeram Paulo se envergonhar do evangelho do Senhor Jesus. Irmãos, ele pregava nas praças públicas, ele pregava nas sinagogas, ele pregava na rua, ele pregava nas casas das pessoas. Aonde ele estivesse, ele aproveitava ali a oportunidade de pregar o evangelho do Senhor Jesus. Irmãos, nem mesmo a prisão fez com que a sua boca se calasse diante do evangelho de Jesus. Nem a decapitação, nem a sua própria morte fez com que ele se envergonhasse do evangelho do Senhor Jesus. Irmãos, ele tinha certeza que o evangelho era algo que estava impregnado no seu coração. Ele tinha certeza que o evangelho era algo que estava impregnado na sua mente. Ele sabia que Jesus fazia parte da sua vida. Tanto é que em uma outra oportunidade ele disse que não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele disse: não me envergonho do evangelho. Não me envergonho do evangelho. Irmãos, quantas pessoas têm vergonha do evangelho? Quantas pessoas têm vergonha de dizer que é um servo de Deus? Tem vergonha de dizer que é uma serva de Deus? Outros têm vergonha até de carregar uma Bíblia na rua. Vai andando pela rua, tem vergonha de carregar a Bíblia na sua mão. Quantos irmãos que têm vergonha, largam às vezes a Bíblia na igreja, para vir para a igreja sem a Bíblia e voltar para casa sem a Bíblia. Muitas vezes preferem largar a Bíblia aqui na igreja. Quando chega o culto, vai lá no fundo, pega a Bíblia, vem sentar, participa do culto. Depois que passa o culto, volta lá, põe a Bíblia de novo e vai embora. Irmãos, não é assim que Deus quer. Não é assim que Deus deseja que nós sejamos. Olha o que diz a Bíblia, irmãos. Olha o que diz Lucas capítulo 9, versículo de número 26. Aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Olha, irmãos, isso aqui é pesado. Como diz os pregadores aí, isso aí é forte. É forte. Aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Então, meu querido, não tenha vergonha de dizer que é um servo de Deus. Não tenha vergonha de dizer que é um jovem que serve ao Senhor. Não tenha vergonha de dizer que é uma mulher que serve a Deus. Não tenha vergonha de dizer para a sociedade que você pertence ao Senhor Jesus. E você pertence a uma igreja que serve a Deus e que anda na presença desse Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Isaías 52:7 diz assim: quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. O que são as boas novas? O evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quão suave sobre os montes são os pés daqueles que anunciam o evangelho. Olha que bênção maravilhosa. Então, meu querido, não se envergonhe do evangelho de Jesus. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor. Olha que outra coisa interessante que diz aqui, se referindo ainda ao Evangelho. Paulo diz assim: não me envergonho do Evangelho de Cristo, por quê? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, Paulo, ele fala que ele não se envergonhava do Evangelho. O outro aspecto do Evangelho, na visão do apóstolo Paulo, é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. A Bíblia Sagrada diz que a palavra de Deus é como fogo. A palavra de Deus é como martelo que esmiuça a penha, que esmiuça a pedra. Irmãos queridos, a palavra de Deus nos diz que o Evangelho de Jesus, ele quebra o coração das pessoas. Por isso que ele é poder de Deus. Pode ser o coração mais empedernido, pode ser o coração mais endurecido que pode existir, pode ser o coração mais trancado com ferrolhos, que o Evangelho de Jesus, ele penetra e traz mudança, traz salvação e traz vida nova, e o nome do Senhor Jesus é profundamente glorificado. Irmãos, existem filosofias, e existem até mesmo correntes teológicas modernistas que não atribuem ao Evangelho de Jesus esse poder. Eles dizem que o Evangelho de Jesus é algo superficial. O que transforma a vida da pessoa mesmo é a filosofia. O que transforma a vida da pessoa mesmo é a psicologia. O que transforma a vida da pessoa mesmo é ele querer ser transformado. É claro que precisa querer, mas irmãos, o que transforma a vida da pessoa é o Evangelho, que é o poder de Deus, que penetra no coração e transforma a vida dessa pessoa. Irmãos amados, o Evangelho, ele tira a pessoa da feitiçaria. O Evangelho, ele tira a pessoa da macumbaria. O Evangelho, ele tira a pessoa da sarjeta aonde ela está caída. O Evangelho, ele tira a pessoa lá da boca aonde ela está drogada. Muitas vezes até chega ao ponto lá de atingir o grau máximo de uma vida mergulhada nas drogas. O Evangelho, irmãos, ele tira a prostituta lá do prostíbulo. Por quê? Porque ele é poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir a esse Deus, irmãos. Esse Deus maravilhoso e esse Deus todo-poderoso. Aleluia. Pessoas, irmãos, que eram acorrentadas por espíritos malignos. Pessoas que eram acorrentadas por espíritos demoníacos tiveram a sua vida transformada pelo Evangelho, que é o poder de Deus. Aleluia. É por isso, irmãos, que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho de Jesus. É por isso que nós jamais devemos nos envergonhar do Evangelho. Irmãos queridos, Cristo alcança o coração da pessoa através do poder desse Evangelho. E Ele realiza uma mudança radical na vida desta determinada pessoa. Irmãos, pessoas caídas, viciadas, pessoas enfermas, assassinas, ladrões, roubadores, heréticos e tudo o que nós podemos imaginar, hoje vivem servindo a Deus e pregando esse Evangelho para outros, tirando pessoas das trevas e trazendo para a luz, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aleluia. Outra coisa que eu gostaria de dizer para você: não importa a raça, não importa a língua, não importa a cor,
não importa a cultura da pessoa. Quando o evangelho de Jesus é aceito, quando a pessoa aceita o evangelho de Jesus e coloca em prática, esse evangelho realmente transforma o coração e dá sentido de vida para essa pessoa, porque o evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. Irmão, se eu fosse perguntar aqui, eu garanto que muitas pessoas levantariam as mãos, dizendo talvez que eram drogadas, pessoas que eram viciadas. Alguns até levantariam as mãos, às vezes até dizendo que eram prostitutos ou prostitutas. Alguns, eu acho que poderiam até levantar a mão, dizendo que eram profundamente idólatras. Pessoas levantariam as mãos, dizendo: pastor Josué, eu era um alcoólatra de ficar caído na calçada, mas quando eu ouvi o evangelho, quando eu aceitei a Jesus, eu tive uma vida transformada, e hoje eu vivo o evangelho, hoje eu falo de Jesus para os meus amigos, hoje eu vivo na presença desse Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E em último lugar, eu falei que eu ia ser bem breve. Em último lugar, olha outro aspecto do evangelho. Irmãos, o evangelho é a justiça de Deus, ou o evangelho mostra para o ser humano a justiça de Deus. Olha o que diz o texto: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 17, porque nele se descobre a justiça de Deus. Então, no evangelho, nós descobrimos a justiça de Deus. É através do evangelho que descobrimos a justiça de Deus e enxergamos a nossa própria injustiça. Nós vemos a justiça de Deus e descobrimos como nós somos injustos diante de muitas situações. Irmãos amados, em Deus não existe falhas. Deus, ele não erra. Deus não erra. A Bíblia Sagrada diz que Deus é justo. Deus, ele não erra. Nele não há mudança e nem sombra de variação. Irmãos, o nosso Deus, ele é justo. Ainda que muitas vezes não entendamos a justiça de Deus, mas ele é justo. Muitas vezes a nossa cabeça tão pequena não entende a justiça de Deus, a forma que Deus usa para demonstrar a sua justiça. Mas irmãos, não importa a nós discutirmos com Deus, não importa a nós perguntarmos para Deus os porquês desta vida, mas importa a cada um de nós aceitarmos a justiça de Deus como ela é, porque Deus, irmãos, ele é justo em todas as suas atitudes e em todas as suas circunstâncias. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos queridos, o evangelho de Jesus, além dele chamar as pessoas, o evangelho de Jesus, além de transformar as pessoas, o evangelho de Jesus, além de ser poder de Deus, mas o evangelho de Jesus nos mostra a justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. De que maneira, pastor Josué? O céu para os salvos e o inferno para aqueles que não querem saber de nada com Deus. Irmãos, é aí que está a justiça de Deus. O inferno para aqueles que viram as costas para Deus, e o céu para aqueles que levantam a mão, abrem o coração, se arrependem dos seus pecados, se prostram diante de Deus e aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, meus irmãos, isso é interessante.
Isso é interessante. Então, nunca se esqueça disso. Paulo, ele sofreu, ele apanhou, ele foi preso, ele morreu decapitado, ele sofreu açoites, ele sofreu naufrágios, ele foi muitas vezes mal entendido, ele foi muitas vezes caluniado, ele foi muitas vezes, não atribuíram a ele nenhuma justiça. Muitas vezes o apóstolo Paulo, ele teve que fugir, muitas vezes ele teve que se esconder, mas nada disso fez com que ele tivesse vergonha do evangelho. Nunca ele teve vergonha do evangelho. Ele nunca teve vergonha de assumir que ele era um servo de Deus, abençoado e pregador da palavra de Deus. Então, onde você estiver, onde quer que você esteja, não se envergonhe do evangelho de Jesus. Amém? Ele é poder e ele é justiça. Louvado seja o nome do Senhor.